Olá, cinéfilos! Trouxe os meus comentários sobre o segundo episódio da primeira temporada de The Last of Us, que começa em 2003, na Indonésia, com uma espécie de plano de contexto que vai nos levar, no que acreditamos, pelo menos nesse momento, para o marco zero dessa epidemia provocada por um fungo, e com convite para uma especialista em fungos para examinar um cadáver e para dar o seu parecer. A conclusão dela, ela vai servir como um link para um determinado trecho do episódio em que nós percebemos que, de fato, os governos levaram a sério a sua recomendação: bombardear as principais cidades em que havia a infestação de infectados. A partir de então, o episódio retorna para o tempo presente que nós estamos e nós nos reunimos com Joel, Tess e Ellie. E a primeira cena em que nós o encontramos é uma cena de uma formatação bem curiosa. A Ellie fica no canto muito iluminada. O Joel e a Tess ficam num lado nas sombras. E aparentemente eles são incapazes de se aproximar um dos outros porque eles desconfiam, sobretudo ele, de que a Ellie pode a qualquer momento desenvolver a infecção. Quem dá o passo é Tess. Esse passo que a Tess dá apresenta a saída dela das sombras em direção à luz, que vai criar uma rima visual, digamos assim, muito funcional, ao mesmo tempo que trágica, no final do episódio, em que o brilho de uma explosão vai se fazer presente nos olhos dela. O episódio investe muito na aproximação ou nos primeiros passos da construção de uma relação entre o Joel e a Ellie. Ele, como eu já falei, desconfiado, não gosta de responder a maioria das perguntas que ela faz, enquanto ela se mantém sarcástica, arredia, sempre com meias palavras ou sempre com uma resposta atravessada. Eu vou destacar 3 aspectos. Além dessa fotografia inicial, o primeiro deles é o design de produção, o segundo deles é a fotografia e o terceiro deles é a construção da tensão. Primeiramente, o design de produção ele remete ao exibir a cidade toda tomada por vegetação, ele remete a, primeiro, o fim da civilização, já que todas as estruturas sociais estão tomadas pelo mundo selvagem, pelo mundo natural, mas ao mesmo tempo ele cria uma associação com a infestação de fungos que nós vamos poder observar que constroem uma espécie de dutos e sempre de uma forma muito repulsiva, sempre usando formas que podem ser muito incômodas, sobretudo para os espectadores mais sensíveis. Eles constroem dutos que permitem que eles conversem, ou pelo menos que eles tenham uma forma de comunicação uns com os outros. Então, ao mesmo tempo que a cidade está tomada pelo verde da natureza, e o verde é uma cor que, ao mesmo tempo que simboliza o meio ambiente, também simboliza a doença, simboliza o veneno. Você usa essa infestação da natureza na civilização como uma forma de mostrar também a infestação do fungo na humanidade. Acho muito funcional e algo que eu tinha visto antes também em Aniquilação. Desencadeia também na maquiagem. Os infectados, eles parecem desenvolver aparências próprias, muito remissivas a outros fungos, todas elas muito grotescas e que, de novo, vão sensibilizar muito aquelas pessoas que se incomodam com body horror, que é o terror da transformação do nosso corpo. É o terror que brota quando nós temos medo do que o nosso corpo pode se transformar. Eu queria falar também da fotografia. Além desta cena que eu retratei no início, que tem 3 diferentes graus, você tem a luz onde ela está, as sombras onde está Joel e Tess em um primeiro momento, e depois o encontro, o meio do caminho, onde estão os personagens, ela ajuda, primeiro, na construção dessa dicotomia entre os ambientes muito escuros dos interiores, como o hotel, como o museu por onde eles andam em determinado momento, com os exteriores. E cria um eco com a cena, um dos momentos finais do episódio, quando a Ellie olha para a paisagem e se impressiona com aquilo que está vendo, com a claridade, com a luminosidade daquilo tudo. Essa dicotomia de luzes e sombras, além de ser eficiente para a construção desse tipo de thriller, produz também cenas que, na minha opinião, se tornam memoráveis da construção fotográfica da imagem.
Em certo momento, por exemplo, você tem o personagem do Joe, ele tá encurralado, ele tá aqui contra uma coluna e você sabe que tem um infectado andando no corredor. E aí o que a câmera faz? Enquanto a câmera está acompanhando o Joe recarregar a sua arma, a câmera perde o campo de visão do corredor e se centra apenas no Joe. Isso acentua a nossa atenção com uma pequena decisão de fotografia em movimentar a câmera e assim tornar a tensão e a apreensão muito mais palpitantes, já que a qualquer momento você sabe que o infectado vai atacar Joe e possivelmente ele vai se defender, vai haver uma luta, parará. Mas tem uma outra cena que eu acho ainda mais evocativa, que é no sacrifício da Tess. E é uma cena que a coloca também encurralada, mas agora contra uma pilastra, enquanto um zumbi, eu vou sempre confundir infectado com zumbi, mas enquanto um infectado caminha em direção a ela. E a fotografia faz uma decisão muito boa. A fotografia mantém o infectado fora de foco. É como se o terror que estivesse se encaminhando em direção a ela só ganhasse contornos mesmo no último momento que nós vemos a forma dele, que é repulsiva, enfim, a vontade de vomitar. E é o momento chave em que ela consegue acender o isqueiro com o qual ela vai salvar a vida, pelo menos momentaneamente, do Joe e da Ellie. Para terminar a atenção, acho um episódio muito bem equilibrado. Ele vai aquecendo o fogo, ele vai cozinhando a expectativa do espectador de uma forma muito inteligente, através de bate-papo, de o que parece ser e não é, até que nos 15 minutos finais do episódio, ele assume de vez que toda aquela construção foi, na realidade, um passo necessário para que o espectador entrasse no clima. Então, logo entre no clima, o desespero começa. Foi um episódio bem interessante. Para mim, que não joguei o jogo, fiquei muito surpreso com o sacrifício da Tess. Embora não entenda nada como surpreendente no sentido narrativo, mas surpreso mesmo pelo momento. Eu imaginaria que, diante já do comportamento dela no episódio passado e nesse também, que um sacrifício ou um gesto altruísta estivesse no caminho, não sabia quando. E acho interessante como a série vai construindo que a Ellie vai se ocupar ou tentar ocupar a figura de filha pro Joe e vice-versa, né? Ele vai preencher aquela lacuna deixada pela filha na companhia dessa garota que tem a chave, talvez, de salvar a humanidade. Na próxima semana eu volto mais com o episódio 3. Tchau, gente!